Fala, galera do Cifra Clube! Eu me chamo Túlio Araújo e com o apoio da Torelli e da loja O Acústico, vamos apresentar um super curso de pandeiro. Gostou da ideia? Então dá o seu like no vídeo e aproveita para se inscrever no canal do Cifra Clube se você ainda não é inscrito. E se você quer ser avisado toda vez que sair um vídeo novo do nosso curso, é só ativar as notificações. Nessa primeira aula, eu vou contar para vocês um pouco da história desse instrumento tão rico e completo. O pandeiro é um instrumento que data de mais de 5.000 anos, tendo seus primeiros registros no Egito e na região da Turquia. Ele era tocado exclusivamente pelas mulheres, isso mesmo, em festas comemorativas da fertilidade. A forma de segurar era um pouco diferente, de maneira vertical, e não possuía as platinelas, que são esses pequenos pratos de metal. Ele chegou ao Brasil através dos portugueses e logo foi incorporado nos batuques e lundus do começo do século XIX, com a vinda definitiva da corte portuguesa ao Brasil. Hoje em dia, é possível ver o pandeiro em diversas manifestações culturais por todo o nosso país, como o choro, o samba, pagode, baião, o maracatu, e frevo, entre muitos e muitos outros estilos. O pandeiro pode ter entre 8 e 12 polegadas de diâmetro e ter a pele de couro, normalmente de cabra, ou sintética, normalmente de nylon. As platinelas geralmente são feitas de metais como alpaca, alumínio, cobre, bronze, inox ou latão. Quanto maior o diâmetro dele, mais pesado ele é. Mas normalmente o pandeiro de couro não passa das 10 polegadas, sendo o nylon mais usado em pandeiros de 11 e 12 polegadas. Agora deixa eu me apresentar melhor para você. Eu comecei a tocar esse tamborzinho há quase 20 anos, quando ainda tocando e praticando o violão, me deparei com o som do Jackson do pandeiro. Aquilo foi arrebatador para mim, e desde então eu me dedico quase que exclusivamente aos segredos dele. Eu me lembro muito bem como foi difícil aprender os primeiros passos, pois não tínhamos YouTube, e tínhamos que aprender como podíamos. A forma como segurar, o posicionamento dos braços, a postura correta, tudo isso foram detalhes que fui aprendendo aos poucos e vou passar uns segredos importantes para você. Então vamos nessa? A primeira coisa que você precisa entender é que o pandeiro é um instrumento percussivo privilegiadíssimo, pois ele possui as 3 regiões de frequência necessárias para sintetizar praticamente qualquer som: o grave, o médio e o agudo. Diferente de um piano, por exemplo, que é um instrumento temperado, eu não consigo extrair notas exatas nele, mas eu consigo separar claramente quando eu quero tocar uma nota grave ou média ou aguda. O grave reside na parte mais externa do coro, onde conseguimos uma vibração maior dele. Já o agudo está na bordinha, fazendo com que somente as platinelas soem. E o médio reside no centro do coro. A forma de segurar o pandeiro é muito importante para mantê-lo sempre firme e na posição correta. Coloque a base dele na junção da mão e do início dos dedos, fechando a mão de forma firme, sem fazer muita força. O mais importante é criar esse tipo de apoio para que o pandeiro não caia. E a primeira coisa que você precisa aprender no pandeiro é a movimentá-lo numa rotação contínua dessa forma. Isso é importantíssimo e essencial para avançarmos nas próximas etapas e aulas. Todo dia que você for pegar no instrumento, dedique ao menos 30 minutos do seu estudo somente para isso.
Como eu falei, esse tipo de pandeiro é uma adaptação de um instrumento milenar que era tocado verticalmente e sem as platinelas. Ele ainda é muito tocado em países da Europa e do Oriente Médio, com nomes como adulfo e tamburello. Mas essa versão horizontal pode-se dizer que é uma criação brasileira. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm o tambourine, que é chamado de panderola ou meia-lua aqui no Brasil. Lá, eles chamam esse nosso instrumento de Brazilian pandeiro. Em muitos dos estilos musicais brasileiros, o pandeiro pode ser encontrado como instrumento importante e essencial, mas é talvez no choro aonde ele se faz imprescindível. É quase impossível você ver uma roda de choro sem um pandeiro, não é mesmo? Mas mesmo assim, ele desempenha papéis fundamentais em escolas como o forró, o frevo, o maracatu e, obviamente, o samba. Quer uma dica muito legal? É importante você conhecer os mestres que abriram os caminhos para a evolução desse instrumento ao longo do tempo. Eu recomendo que você escute João da Baiana, Risadinha, Gilberto Dávila, Jorginho do Pandeiro e Marcos Suzano. Hoje, o pandeiro se transformou em um instrumento de síntese de ideias, deixando de desempenhar somente um papel específico de uma orquestração para assumir um papel principal, sintetizando uma ideia completa de um grupo. Isso se deve à versatilidade que ele possui ao conseguirmos extrair notas graves, médias e agudas ao mesmo tempo. O samba, por exemplo. Se você ver um bloco de carnaval, vai logo perceber que existem ali surdos, tamborins, repiques e outros instrumentos, cada um com uma função de atingir uma sonoridade. Os surdos, por exemplo, são responsáveis pelos graves e marcação da pulsação. Os tamborins já trabalham nas frequências mais médias e por aí vai. Quando a gente ouve tudo sendo tocado ao mesmo tempo, nossos ouvidos captam a junção disso tudo, produzindo uma sonoridade final. O pandeiro é um dos pouquíssimos instrumentos capazes de reproduzir essa sonoridade final. Olha só. Consegue perceber que, ao mesmo tempo, eu extraio os graves, médios e agudos? É muito legal, né? Isso acontece praticamente em todos os estilos. No forró, por exemplo, eu posso reproduzir a zabumba. E no maracatu, eu posso reproduzir as alfaias. Ou seja, é um instrumento incrível e completo. Eu não canso de descobrir novas formas, técnicas e visões sobre esse tamborzinho mágico. Ele é realmente infinito. Depois que você praticar bastante os primeiros passos que eu te passei, é hora de entender as notações específicas para o pandeiro. Vamos começar a aplicar os toques, graves, médios e agudos em cada posição. Diferente do pandeiro de nylon, mais usado em rodas de samba e pagode, o pandeiro que eu tenho aqui é um pandeiro de couro, mais leve e que possibilita trabalhar o que eu chamo de reloginho. Ele consiste em manter essa rotação sempre acontecendo, sem parar, não importa o que aconteça. Isso nos obriga a nunca darmos um toque duplo, por exemplo. Ou seja, se eu acabei de dar um toque na parte de cima do pandeiro, necessariamente eu devo dar a próxima nota na parte de baixo do pandeiro. E depois em cima, e depois embaixo, e assim por diante. Eu nunca vou tocar duas ou mais notas seguidas em cima ou embaixo. Se eu toquei em cima, a próxima tem que ser embaixo. E assim por diante. Mas como assim, Túlio? Cima, baixo? Eu não estou entendendo. Calma, eu explico. A gente vai traçar
uma linha imaginária no pandeiro que vai começar pelo meu braço e seguir pelo couro, como se eu tivesse uma continuação desse braço, possibilitando essa rotação. Essa linha imaginária vai dividir a parte de cima do pandeiro e a parte de baixo do pandeiro. Depois disso, é importante separarmos a mão que toca o pandeiro, a partir de uma linha imaginária aqui, separando cima da mão com baixo da mão. A partir daí, o que eu considerar cima é a parte de cima da minha mão com a parte de cima do pandeiro. E a parte de baixo da minha mão com a parte de baixo do pandeiro. Lembre-se que o dedão faz parte da parte de baixo, por estar conectado aqui. E as falanges do meu dedo são todas pertencentes à parte de cima. A partir daí, vamos extrair os 3 tipos de som: grave, médio e agudo, tanto em cima quanto embaixo. O grave embaixo, eu uso o dedão, que, como eu falei, faz parte da parte de baixo da minha mão, atacando na parte de baixo do pandeiro, mais na região do couro, bem aqui. E você vai extrair uma maior vibração dele, assim. Já o grave em cima, como eu falei, não podemos combinar a parte de baixo da minha mão com a parte de cima do pandeiro. Isso me impossibilita de movimentar o dedão para atacar na parte de cima. Para isso, eu preciso espelhar o que acontece na parte de baixo para a parte de cima. E aí eu preciso simular o mesmo toque com a mesma intensidade do dedão, só que usando esses 2 dedos, o dedo médio e o anelar. Assim, ó. Agora o médio em cima. A gente pode perceber que todos os meus dedos fazem parte da parte de cima da minha mão, certo? Então, obviamente, eu devo atacá-los na parte de cima do pandeiro de uma forma mais firme, mas sem força excessiva, para extrair uma frequência mais média, bem parecida com uma caixa de bateria. Olha só. Já o médio embaixo, a gente precisa usar a mesma lógica dos graves, tentando achar uma forma de extrair esse mesmo timbre, mas na parte de baixo, usando a parte de baixo da minha mão, conectando com a parte de baixo do pandeiro. Para isso, a gente usa o dedão, que faz parte da parte de baixo da minha mão. Mas, diferentemente do grave, a gente vai atacar no centro do couro, deixando o dedão lá, sem deixar ele quicar, para evitar que o couro vibre e gere alguma frequência grave que a gente não quer. Repara só. Agora os mais fáceis. O agudo em cima, na verdade, eu já mostrei para vocês. É a nota mais intuitiva e a mais fácil de se dar. Na parte de cima, usaremos as pontas dos meus dedos na borda do pandeiro. Assim, ó. E para finalizar, o agudo embaixo, seguindo a mesma lógica, vamos extrair o mesmo timbre na parte de baixo do pandeiro, usando o pulso, bem na bordinha, dessa forma aqui. Então é isso. Essa foi minha primeira aula do nosso curso de pandeiro. E quem quiser conferir o trabalho que eu desenvolvo há quase 20 anos com esse pequeno
tamborzinho aqui chamado pandeiro, é só acessar o meu site, tulioaraújo.com. Lá tem todas as minhas redes para você me seguir. Um abraço e até a próxima aula.